Amém? Muito bem, a gente está estudando o livro, o Evangelho segundo João, né? A gente já está algumas semanas, estamos no capítulo 3. Semana passada a gente viu algumas informações no encontro de Nicodemos, que era um dos líderes dos fariseus, um importante político entre os fariseus. Falamos muito sobre isso nas outras semanas também. E vimos que no encontro dele com Jesus, ele foi à noite, né? Na calada da noite, na madrugada, porque não é exemplo dos outros fariseus que foram para confrontar e foram para desafiar e pegar Jesus em alguma falha. Dessa vez ele não foi, né? E ele não foi enviado pelo Sinédrio também, pelo grupo, pela liderança de Israel, pela liderança judaica daquela região, né? Ele foi por conta própria, porque segundo o próprio Nicodemos, existia uma fala na interpretação e nos comentários rabinos, de que todo aquele que era profeta, que viria falar sobre as profecias, se ele não fosse conhecido, ele deveria de ser ouvido. Isso dizia num dos comentários do judaico, né? E o próprio Nicodemos falou, vamos ouvi-lo, e o Sinédrio não queria ouvir, queria prender e matar Jesus. Então ele foi à noite, sem que o Sinédrio soubesse, e ele era uma figura muito importante entre os fariseus. Ele foi à noite conversar com Jesus para saber quem era esse Jesus, se ele realmente era o Messias profetizado, né? Então ele foi com o coração, acredito eu, aberto. Depois a gente vai ver em duas outras passagens onde aparece o próprio Nicodemos, primeiro defendendo Jesus, né? Defendendo o ministério de Jesus, protegendo Jesus de certa forma e seus discípulos, e depois requerendo o corpo de Jesus para dar-lhe um enterro adequado judaico, como era de costume aos fariseus, né? E Jesus era um dos fariseus no bom sentido, no sentido de que ele era um conhecedor e zeloso da lei, e também um mestre em Israel, né? E Nicodemos era um dos mestres de Israel, e ele faz algumas perguntas para Jesus. A gente viu isso semana passada, né? Ele faz uma afirmativa, na verdade, no começo. Ele diz, eu sei que você ensina da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que você faz se não for enviado do próprio Deus. E aí Jesus responde para ele, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então eles travam ali uma conversa, Nicodemos querendo levar a conversa para um lado e Jesus levando para o outro. Nicodemos querendo trazer conhecimento da lei e Jesus olhando o coração de Nicodemos e falando ao coração dele, eu sei que você sabe que eu sou o Cristo, mas você precisa nascer de novo. Você não pode só nascer dos costumes judaicos, você tem que também nascer do Espírito. Você precisa se converter, você precisa entender que só em mim você vai ter a vida eterna. E foi profetizado isso e você sabe, né? E ele fala de novo, como alguém pode nascer de novo sendo velho? Nicodemos, em sua ignorância espiritual, um vasto conhecimento da lei judaica, tanto que era um dos principais mestres da lei judaica e dos principais fariseus, um importante líder não só religioso, mas também político. Ele pergunta, como é que pode uma pessoa nascer de novo sendo velho como eu? E Jesus responde, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, né? E aí Nicodemos pergunta mais uma vez, mas eu não consigo entender como é que pode isso suceder. Será que a pessoa vai entrar de novo no ventre da mãe e nascer mais uma vez? Não consigo entender como isso funciona, né? E aí Jesus faz uma pergunta para ele, você é mestre em Israel e você não sabe? Você não sabe o que é nascer de novo, né? Você ensina as pessoas e não sabe uma coisa tão rudimentar e tão importante para Deus, né? E aí ele termina dizendo, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. É interessante que ele usa o plural aqui, né? É um detalhe que eu não dei semana passada. Essa semana eu estava revendo e eu esqueci de falar esse detalhe. Ele fala, olha,
eu falei essas coisas terrenas a vocês. Mas ele estava falando só com Nicodemos. De quem que ele estava dizendo? Não de todos os judeus, ele estava falando do Sinédrio, aqueles que perseguiam a Jesus, os líderes dos judeus, os próprios fariseus, né? Ele estava falando: olha, vocês não creram quando eu falei de coisas daqui da terra. Como é que vocês vão acreditar quando eu falar de coisas celestiais, né? Como é que vocês vão acreditar se eu começar a falar de coisas celestiais com vocês? E aí a gente viu alguns questionamentos, né, que a gente deve fazer para nós mesmos. O primeiro deles: como você se chega a Deus? Como é a tua postura diante de Deus? Pensando na postura que Nicodemos teve, né, de simplicidade, de querer conhecer mesmo, né, de querer saber. A segunda delas foi com que intenção que a gente se aproxima de Deus. Você está disposto a tudo para conhecer quem é Jesus mesmo, né? Ou será que a gente tem sido tão mestre, tão conhecedor, que a gente não consegue entender as coisas espirituais? Essa é uma boa pergunta, né? Você se expõe ao reino, né? Ele poderia sofrer perseguição e até morte de Nicodemos por conta de estar procurando Jesus com uma intenção pura de coração, né? O desejo de realmente saber se ele era o Cristo. Como lidar, como você lida com as coisas espirituais, né? O Evangelho te atrai? Você tem vontade de conhecer o Evangelho? As vontades de Jesus te atraem? Eu faço essa pergunta de novo hoje, querido, porque hoje a gente teve aqui em torno de umas 50 pessoas na escola dominical, né? E nós temos em torno aqui de uns 140, 150 membros, né? E a frequência praticamente são sempre os mesmos. Tem muita gente aqui que não está vindo de escola dominical. Então cabe a pergunta, né? Será que o Evangelho te atrai? De verdade? Será que as vontades de Jesus te atraem? Como é que você lida com as coisas espirituais, né? Aí começam problemas no casamento, na família, na vida profissional, né? Eu não sei onde estão as suas prioridades, mas eu quero conversar sobre isso hoje também, né? Quero pensar na continuação desse texto aqui, para entender o que João vai alinhavar na sequência, né? Do que ele está querendo falar para Nicodemos aí, tá bom? Então a gente vai ler a partir do versículo 16 até o versículo 21, tá? Capítulo 3, Evangelho de João, versículo 16 até o 21, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou à humanidade, mas não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Ele não precisa julgar, porquanto não crê no nome do único Filho gerado por Deus. O julgamento é este, para os que foram julgados, os que já estão julgados, que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem mostradas ou apresentadas ou reveladas as suas obras.
Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Esse texto aqui é muito legal, muito especial. E geralmente a gente usa esse texto aqui para falar aos não crentes, né? Aqueles que não conhecem a Jesus. Olha, Jesus morreu na cruz e Deus enviou o seu Filho para te salvar, né? Olha, mas ele faz um paralelo aqui com a luz e as trevas, e com quem é julgado e com quem não será julgado. Então ele está falando também para aquele que é crente, por causa da consequência, né, de obedecer a Deus, né, da revelação de Deus surtir efeito para aquele que ouve. Aquele que não ouve tem uma consequência que já é determinada, que é o julgamento, né? Aquele que tem uma consequência boa em contato com a verdade da palavra de Deus, esse também tem uma consequência, mas é uma consequência boa, porque ele se apresenta a Deus, ele se aproxima de Deus, para que as coisas boas que ele faz sejam apresentadas para quem vê. Agora, aquele que é julgado, aquele que não teme a Deus e aquele que não quer andar na luz, anda nas trevas, esse aí se esconde da luz, porque as suas obras são más. Quando ele vem à luz, todo mundo percebe que as suas obras são más. Percebe o paralelo que tem aqui, queridos? A gente nem lê muito esse texto aqui, porque a gente fala isso aí é para não crente, né? Mas tem um alerta muito grande para as nossas vidas aqui, e eu quero fazer com que isso se torne mais fácil de você entender aqui nas projeções, tá bom? Então o texto vai falar que ele deu, né? Deus deu, ele cedeu, ele entregou, ele ofertou, né, aquilo que ele tinha em uma só unidade, certo? Então pense assim, né? Pensando em nós hoje, né? Tenho 2 copos d'água aqui. Bom, eu tenho 2, então eu vou dar um para o Paulo, né? Tenho 2 mesmo, tenho outro. Mas quando você tem um só copo d'água e você está com sede, é um exemplo bem simples para você entender. Quando o texto fala de unigênito, na tua Bíblia pode estar até como único Filho de Deus, essa tradução não seria uma tradução mais ideal, porque a palavra lá é o monogene, né? Que esse gene aqui, esse final, a gente já falou isso em outras vezes, mas é bom lembrar, isso aqui é de onde vem a palavra genética, né? Certo? Que quando você fala que o teu filho é um filho biológico, ou seja, ele tem a genética dos pais, ele veio da formação entre o pai, uma parte do pai e uma parte da mãe, né? Então a mãe fornece o X, né? Formação cromossômica, né? Se eu não estou enganado. Um fornece o X, que é a mulher, porque a mulher é XX, e o homem, na sua formação, é XY. É isso aí, né? Então, quem determina o sexo da criança é o homem. Porque se o homem fornecer o X nessa fórmula aí final, digamos assim, vai nascer uma mulher, porque forma outro XX. Mas se o homem fornecer o Y, aí vai formar uma criança XY, que é um menino, ok? Então, a formação dos dois, caramba, hein? Essa foi boa, hein? Cultura, hein? Mais ou menos, né? Então, isso é genética. Quando a palavra diz mono, é um. Né? Aquilo que tem uma unidade apenas. Então, essa palavra está falando que Jesus é o único Filho gerado de Deus. Porque ele é o próprio Deus. Entende isso, querido? Né? Tanto que o texto aqui, no português, ele coloca, ó, ele deu o seu filho, mas no grego não tem o seu, nesse versículo. No grego ele deu filho, ele deu o filho, né? O Deus Filho, para morrer. O único que poderia estar lá, o único que poderia ser chamado o Cordeiro de Deus, que João Batista falou ali nos primeiros capítulos.
o único que tinha condição de ser puro o suficiente, sem pecado, para que nossos pecados e do mundo inteiro, por isso que ele deu ao mundo, ou seja, para a humanidade, para o bem da humanidade, né? Aquele que crê não morra, não vá para o inferno, mas ele tem a vida eterna nesse que é santo e que é puro e que é perfeito, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro de Deus. Entende isso, querido? Então Deus deu o que tinha de melhor, ou melhor ainda, ele deu o que ele tinha em uma única unidade, a parte dele de filho, a pessoa filho, ele mesmo entregou, ele mesmo se entregou, né? Isso é bonito demais. E quando a gente olha lá para Filipenses, quando Paulo fala aos Filipenses sobre a doutrina de kenosis, né? Que é o fato de Jesus se esvaziar, né? Se tornando em semelhança de homem, isso é muito humilhante para o próprio Deus. O próprio texto fala que ele se humilhou, né? E aquilo ali é muito profundo, querido. Mais do que a palavra humilhou, representa para nós. Porque se humilhar para nós é se render e reconhecer que você está errado em determinada situação, né? Pelo menos é uma das possibilidades de se humilhar, é você reconhecer quem você é, que você não é, né? Mas o humilhar que Paulo está falando ali de Jesus, é ele, apesar de ser o monogênese, o único que tem o DNA do próprio Deus, que é o próprio Deus, esse se fez em semelhança de homem, ele se rebaixou, ele desceu para o nosso nível, ele desceu para o nosso degrau ali da escada, para que ele sentisse as dores, para que ele sofresse as nossas dores lá na cruz, em nosso lugar. Foi debochado, foi cuspido, foi espetado, foi humilhado, mas ele se esvaziou nesse sentido, né? Eu sou Deus, mas eu me coloco numa posição de submissão à vontade maior, que a vontade maior é a salvação daqueles que Deus quer salvar. Isso é muito bonito, né? Isso é muito profundo e a gente só está na primeira palavra, né? Bom, para que ele deu? Qual foi o fim, né? Ele deu na intenção de que as pessoas crescem, né? Mas é interessante que Deus, em sua onisciência, ele sabe de todas as coisas, ele já sabe de antemão e ele já escolheu aqueles que vão crer. Então, se você não crê, se tem alguém aqui que é ateu, que não quer crer, e fala assim, olha, para mim isso é tudo bobagem, não tem problema não, filho. Talvez Deus quer que você pense assim. É duro pensar assim, né? Que não é você que escolhe, é Deus que faz. Talvez você não seja mesmo para crer. Talvez você não seja daqueles que vão crer. Talvez você não seja o vaso de honra, você seja um vaso para desonra. Pode ser. Na infinita sabedoria de Deus, Deus faz isso. E nós aqui somos diferentes de você em alguma coisa? Não. É a graça de Deus. A graça de Deus é boa, porque o que eu mereço é o inferno. O que eu mereço é o inferno. Ainda mereço o inferno. Todos nós merecemos. E nós estamos nessa condição, como todos os outros que não creem. Nós estávamos indo para o inferno. Já estávamos na condição de inferno. O texto vai falar. Aquele que não crê, não precisa ser julgado por ninguém, ele já está julgado. Sabe aquela história de não julgueis para que não sejais julgado, né? É diferente disso aqui. Porque aqui é um julgamento para a condenação, para o fim eterno da pessoa. E isso a Bíblia já fez. Você não precisa se culpar de pensar assim. Porque a Bíblia já está dizendo aqui, aquele que não crê já está julgado. Ninguém precisa julgar. E você repetir isso, você não está julgando. Entende? Então, se você encontrar uma pessoa que não crê, é claro, tenha misericórdia dela. Com certeza, ore por ela, tenha compaixão pela alma dela que vai queimar no inferno. Mas ao mesmo tempo, você sabe que essa pessoa não crê. Não vai crer.
Se Deus não quiser, ela não vai crer. Né? É isso. Ninguém em posição de morte, lá no inferno, na condição de morte eterna, tem condição de levantar a mão e falar assim, não, peraí, eu estou morto aqui, mas eu ouvi aí, eu não tenho. Né? Quem está morto, nos seus delitos e pecados, a Bíblia fala. Né? Mortos em vossos delitos e pecados. E Romanos 3 também fala assim, ó, sendo nós ainda pecadores, mortos nos nossos pecados, Ele nos escolheu. Deus tem poder para fazer isso, para salvar. Ele mandou o Filho dele, Jesus. Seria estranho, né, a gente pensar assim, olha, Deus começou uma história com a humanidade lá no Gênesis e veio até Apocalipse. Todo esse plano que Deus construiu para a humanidade está sujeito ao cara dizer assim, ó, eu quero. Se o cara disser, eu não quero, o plano de Deus todo frustrou para ele. Não pode, né? Como é que o Deus onipotente não tem condições de resgatar alguém do inferno? Como é que o Deus onipotente, criador de todas as coisas, não tem condição de tirar uma pessoa do pecado, sem que ela queira? Né? Vamos pensar um pouco mais sobre isso, tá bom? Bom, tem um texto em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim, ó. Ora, a fé... Vamos pensar um pouquinho sobre a fé, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Quando a gente olha esse texto, a gente fala assim, poxa, eu sei o que é a fé. Fé é acreditar no impossível. Fé é acreditar nas coisas que não aconteceram ainda, né? Mais ou menos, tá? A fé é a certeza daquilo que esperamos em quem ou de quem? De Deus. Então quem faz acontecer, quem é? É Deus. Ok? Porque se dizemos que temos fé, e se tivéssemos uma fé do tamanho de grão de mostarda, moveríamos um monte, a gente não move uma tampinha de caneta, que tamanho que é a nossa fé? Mas aí o próprio texto vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Olha lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Quem consegue agradar a Deus? Pela fé. Para pensar. Ele diz, ele explica, né? No mesmo texto ele explica sobre a fé. Ele fala, olha... pois quem dele se aproxima de Deus, precisa crer, e é isso que a fé que ele está falando, precisa crer que ele existe. Ok? Primeiro ponto. Fé não é você conquistar um carro ou comprar um carro porque você acredita em Deus. Beleza? Fé não é você conseguir que o teu ente querido seja salvo porque você ora 12 horas por dia. Fé não é conseguir o emprego porque você vem para a igreja todo domingo e ora bastante durante a semana e lê a Bíblia. Não, não é isso. Fé é aquele que se aproxima de Deus e crer que Ele existe. Isso é fé. E que Ele é quem recompensa aquele que busca. É Ele quem faz. Não é a tua fé. A tua fé só serve para se aproximar dele e crer que ele existe. E mesmo assim, essa fé é dada por Deus, não vem de vós. Não vem de vós. Porque até para crer a gente precisa de Deus. Como é que uma pessoa que era morta em seus delitos e pecados, estava enterrada espiritualmente, pode escolher viver sem que o próprio autor da vida a dê essa vida? Então aquele que se aproxima de Deus precisa entender que Ele existe. Sabe por quê? Porque Deus deu para aquele que crê que Ele existe. E o resto é por conta dele. Fica melhor pensar assim, eu tiro um fardo das tuas costas.
Talvez não. Vamos pensar mais um pouco, tá bom? Olha só. Ele diz assim, ó, para que a pessoa não morra, mas ela tenha a vida eterna, ok? Então você precisa crer, não para conquistar, mas para receber de Deus, ok? Então se você creu e recebeu de Deus a salvação, a vida eterna, é para isso que a fé serve. Você recebeu a vida eterna, o Espírito Santo está dentro de você, então é Ele que vai continuar a obra que Deus começou. Deus começou uma obra e Ele vai continuar na tua vida. Entende isso, querido? Não vem das tuas obras, para que você não se glorie, mas vem de Deus. Deus é quem te dá a salvação e a vida eterna, como Ele quer. Ok? Agora, o detalhe aqui interessante desse texto é que ele coloca aqui dois subjuntivos, né? O subjuntivo no grego é aquele que dá a possibilidade de acontecer, ou não. Legal isso, né? Então olha só, ele diz, aquele que é o nosso Deus, ou aquele que é Deus, ele deu o seu Filho, né? Para que aquele que crê tenha a possibilidade de morrer ou não. Como assim? Então aquele que crê pode morrer? Que crer é esse que ele está falando? Sabe quando uma pessoa diz assim, ó, eu creio em Deus, eu tenho Jesus no meu coração. Sabe essa fé aí? Não é dessa fé que ele está falando de outra fé. Ele está falando de uma fé que é colocada por Deus em nós. Entende isso, querido? É? Então as pessoas falam assim, não, eu tenho Jesus no meu coração, eu creio que Deus existe. Mas não é essa fé que ele está falando. Está falando de uma fé que é colocada pelo próprio Deus. É uma fé que vem de Deus para nós, que nós mesmos não temos condição de tê-la por nossas próprias forças. É algo que é implantado por Deus dentro de nós. Ele coloca essa fé em nós, para que a gente creia nele e tenhamos a vida eterna no Senhor. É difícil entender isso, não, queridos? Então a pessoa ela pode morrer ou não. Ela pode ter a vida eterna também ou não. Isso é um alerta que a gente tem que fazer para nossas vidas, né? Então, de repente, você pode ser um frequentador de igreja tão somente. E essa fé que você tem aí não foi a fé que Deus te deu. É uma fé que você tem nutrido, não o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você entende isso, querido? Perceba uma coisa, quando a gente olha para o próprio Paulo, ou quando a gente olha lá para Tiago, eles vão falar sobre obras. E as obras, as ações, as consequências de dizer que tem uma fé são importantes. Porque não que elas justifiquem a tua fé, mas elas provam, consequentemente, a fé que você tem. Então a pergunta é, você tem fé? Tenho. Por que você rouba a Deus financeiramente? Por que você rouba a Deus na tua dedicação em contribuição para a igreja? Não estou falando só financeiramente, eu estou falando com os teus dons e talentos. Você está enterrando os teus dons e talentos, querido. Você recebeu o dom. Você está enfiando o dom no bolso e está indo embora, caminhando, vivendo a sua vida com a sua fé, não a fé que Deus te deu. Consegue entender isso, querido? Que fé é essa que você tem? Que você se aproxima de Deus ou que você se afasta de Deus? A fé que é dada por Deus te traz para perto dele, não te afasta dele. E isso implica em uma série de coisas, querido. Implica em uma série de coisas. A gente acabou a semana agora de imposto de renda, né? Como é que foi a tua declaração, querido? Como foi? Na hora do desespero, né? Eles estão me roubando mesmo? Né? Como é que foi o último telefonema que você recebeu? E você pediu para alguém dizer assim, ó, fala que eu não estou. Estou falando de coisas simples do dia a dia. Isso aqui, gente, ó, isso aqui que a gente está fazendo hoje, isso aqui não é nada.
comparado à vida cristã, entende? Isso aqui não é vida cristã. Isso aqui, esse momento agora não é vida cristã. Esse momento que a gente está vivendo agora, isso aqui não é culto. Isso aqui faz parte do culto. O culto, ele se estende na tua semana, querido. Você entende isso? O culto, ele vai além da religiosidade, ele vai além do momento de nossa reunião aqui, vai além disso. Quando você está sozinho, é ali que o teu culto acontece. Entende isso? Talvez você está pisando tanto tempo na igreja e você não entendeu isso ainda. É necessário nascer de novo, Jesus está falando para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora é um novo caminho, é uma nova história. Com dificuldades, sim. Com pecado, sim. Com erros, sim. Mas é uma nova vida, é um novo jeito de pensar. Eu medito na lei de dia e de noite, diz o Salmo 1. Você não se assenta mais à roda dos escarnecedores. Você não anda mais segundo o conselho dos ímpios. Você anda segundo o conselho da palavra de Deus. E ela é sustento para a tua vida. Mas você não vem para a escola dominical. Você acha importante, diz que a palavra de Deus é a coisa mais importante para a tua vida. Mas você não vem estudá-la. Você diz que a comunhão é importantíssima para o crescimento espiritual. Você acha muito lindo os grupos pequenos se reunidos, mas você não vai por preguiça e para não perder a novela. Que fé é essa que você tem, querido? Jesus, ele não veio para julgar. E quando ele fala isso, a gente não deve pensar assim, tá vendo? Jesus não veio julgar. Quem é você para julgar? Se o próprio Jesus não julgou. Mas ele está falando o seguinte, ó, já existe o julgamento. E aquele que está nessa condição já está julgado. Ele não veio para julgar. A própria lei já julgava. E no Novo Testamento da mesma forma. Eu não preciso julgar, Jesus está dizendo. A lei, a regra, o mandamento já ajuda, já julga. Eu vim para salvar. E salvar do quê? Do julgamento da lei, da imposição da lei. Lembra que os fariseus, lá em Atos capítulo... Puxa, agora vai me fugir, se eu não me engano, capítulo... Acho que eu estou enganado, mas eu estou na minha memória, para não falhar a memória aqui, para o meu cérebro não me enganar, eu acho que é capítulo 15, quando se reúne o Sinédrio lá, a reunião dos líderes dos judeus, os líderes dos judeus. Se não me engano, nessa reunião, Nicodemos também está presente, quando eles vão votar a imposição sobre os gentios convertidos da circuncisão. Não sei se você lembra desse texto aí. Então eles estão ali reunidos no Sinédrio, eles vão votar, olha, nós vamos impor, tem um monte de gentios se convertendo e vindo. Nós vamos impor a circuncisão para eles ou não? Né? E se eu não me engano, o próprio Nicodemos, ou foi ele ou foi Gamaliel, não lembro quem foi o dos dois. Não, foi Pedro, acho que foi Pedro. Puxa, agora me fugiu a memória. Um deles levantou lá e falou assim, não, peraí. Se nós mesmos não conseguimos nos submeter ao jugo da lei, como é que vocês querem impor para os gentios também o jugo da lei? Né? Então é isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos livrar do julgamento da lei, da imposição cruel, porque a lei ela não justificava ninguém, né? Ela só mostrava quem Deus era, a perfeição de Deus. Todos aqueles que tentaram cumprir os 613, 615, alguma coisa assim, estou mal de memória hoje, das leis mosaicas, se tornavam um fariseu, porque ele cobrava das pessoas, mas ele mesmo não conseguia fazê-las. Então Jesus veio para nos livrar disso, e mais do que isso, da morte, da condenação, do pecado, de nós mesmos. Ele veio nos livrar de nós mesmos, da nossa
predisposição para pecar, da nossa inclinação adâmica, nossa inclinação do pecado para fazer aquilo que não presta. Como Paulo mesmo disse, o bem que eu quero fazer, esse aí eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou sempre fazendo. E eu me resmurro o meu próprio corpo e reduzo ele à escravidão, por amor ao Evangelho, né? Vamos pensar um pouquinho mais, né? A gente falou isso, né? Salvar do quê? Aí tem uma frase do John MacArthur, né? Estou lendo um livro dele muito legal. E nesse livro diz assim, ó. Em seu sentido mais amplo, ou maior, ou mais abrangente, refere-se ao nosso livramento completo e final da maldição da lei, do poder e da presença do pecado, do desgosto, da dor, da morte e do juízo. Não importa quão difíceis sejam as nossas atuais circunstâncias, podemos olhar além das mesmas e bendizer a Deus pela plenitude final de nossa eterna salvação. Aleluia. É isso. Então agora eu quero assoprar um pouquinho. Querido, você é um salvo. Você é um salvo? Sim, eu sou um salvo. Você está livre dessas coisas. Do jugo, da condenação, do pecado. Isso é muito bom, isso é tremendo, como diriam nossos irmãos mais pentecostais, né? Isso é uma bênção. A canela dá uma esquentada aqui, não dá não? Com vontade de dar um glória aí? Quando a gente ouve esse tipo de coisa, porque nós estávamos condenados e hoje nós vamos para o céu, sem merecer, sem fazer nada. Ele nos deu por graça. Isso é legal? Puxa, é bacana. Pastor, parece até contradizente com o que você estava falando agora há pouco. Tá bom, não é. Mas o que fazemos agora? Por conhecer isso, por saber disso, para que a nossa vida não seja contradizente. Para que a gente não receba da graça e transforme isso em libertinagem, né? Para que a gente não receba a liberdade que há em Deus e transforme isso em libertinagem, né? Que a gente se aproveite, então, onde superabundou a graça, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar pra caramba, porque a graça vai superabundar mais ainda. Não, Paulo mesmo diz isso, não faça isso, né? O que houve aí? Aí. Bom, o texto vai dizer assim, então quem crê não está julgado, beleza? Aquele que não crê já aconteceu, porque ele não creu no único filho, ou no único gerado por Deus. Perceba, quando ele diz o único gerado por Deus, ele está dizendo a única solução, a única opção, a única via, a única porta pela qual essas pessoas podem passar para não ser julgado, não creu. Não tem outra chance, não tem outra oportunidade, não tem outro contexto, não tem outra realidade, não tem ninguém que possa interceder por você, acender vela de 7º dia para iluminar o teu caminho lá no purgatório. Isso não existe, nem na Bíblia Católica diz isso. Só nos apócrifos lá, que são livros não inspirados, que eles mesmos consideram não inspirados, macabeus. Eles sustentam na Bíblia deles porque sustentam a doutrina do purgatório. Não tem outra chance. Mas vamos rezar na missa de 7º dia para ver se ajuda, é a última chance. Não tem isso aí não. Morreu, já era. A única oportunidade é agora. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou tirar esse fardo aí. Tome o meu fardo que é leve. Tira esse fardo pesado, esse jugo pesado que você está carregando. Vem para a luz, vem andar na luz. Mas lembre-se, aquele que se esconde da luz
Ele está escondendo as suas obras que são más. Aqueles que se aproximam da luz, é porque as obras deles precisam ser reveladas, né? Precisam ser mostradas. E é interessante que nesse texto, talvez eu tenha colocado isso no slide mais para frente, quando ele coloca revelar, porque no texto aparece isso 2 vezes, né? Olha lá. Porque, versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega na luz para que não seja revelada as suas obras. E no versículo 21 também é a mesma coisa, a fim de que suas obras sejam reveladas, pois foram feitas em Deus, né? Tem uma diferença aqui nessas duas, são 2 palavras diferentes. Uma é quando a pessoa não mostra para que o que ela vai mostrar não seja reprovado. Ok? Então eu tenho algo para te mostrar. Eu não te mostro, porque se eu te mostrar esse algo, ele será reprovado. Não só por você, mas pela palavra de Deus. É por isso que os que andam nas trevas não se aproximam da luz. Porque aquilo que vai se mostrar não é bom. Não é bom. Agora, aquele que anda na luz, ele se aproxima de Deus, porque as suas obras que vão se mostrar não são obras que são reprovadas. É isso que a palavra diz, isso é muito bonito, né? São obras que precisam ser mostradas mesmo, porque as pessoas vão olhar e vão reconhecer que são boas obras, que parte do próprio Deus, é o que o texto fala. Essas obras são reveladas pelo próprio Deus, né? São ações do próprio Deus em nós, né? Olha lá, o que é julgado, este julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque suas obras eram ruins, né? Então aquele que pratica o mal, ele odeia a luz. É isso que o texto está dizendo. Ele odeia a luz, ele não faz o bem, ele não se aproxima de Deus porque ele não quer. Olha o perigo que a gente corre. Se a gente não busca se aproximar de Deus, aprimorar esse processo de santificação, se a gente não está buscando disso, alguma coisa está errada. Será que a gente ama realmente essa luz, querido? Percebe isso? É prático isso. Existe uma matemática nisso aqui, percebe? 1 mais 1 é igual a 2. Tem uma matemática aqui. Ah, mas eu não me aproximo, estou esfriando espiritualmente, eu não tenho buscado a Deus, porque eu estou com tanta coisa para fazer e tal. Será que não tem alguma coisa escondida aí, querido, que você não quer tratar? Sabe aquela história de casal não vir no encontro de casais? É isso aí, ó. Estou dizendo que você não é crente por não vir no encontro de casais, tá bom? Estou dizendo que tem obra aí, tem obra que você não quer mostrar, que você não quer revelar, porque tem coisa ruim acontecendo. E o pior que pastor não, eu ia falar um provérbio, mas é feio esse provérbio, eu não quero usar porque não vai ensinar coisa boa. Mas o pastor é sempre o último a saber. Só sabe quando a casa está caindo, é para apagar fogo. Quantas vezes a gente foi e resolveu coisas na calada da noite? Teve uma vez que eu e o Creuza saímos daqui no culto à noite, tinha algumas pessoas que estavam com a gente já estava jantando, isso era 00:30, 11 e pouca, sei lá, tocou o telefone, toca o telefone do pastor, depois das 11 da noite, gente, dá um calafrio, arrepia as costas, o cabelo, até quem não tem cabelo arrepia, né? O Creuza atendeu, pois não, era um casal, já não está aqui mais com a gente na nossa igreja, mas estava com um problema sério. Na verdade não era o casal, era o filho do casal. Pastor, seguinte, ó, meus pais estão quebrando o pau aqui, não foram para o culto, estão aqui em casa quebrando o pau, e eu preciso da sua ajuda. O menino não é crente, hein? O filho não é crente, os pais eram. Olha que maluquice. O mau exemplo que os pais estavam dando para o filho. Aí foi eu e o Creuza lá. Chegamos em casa, cheguei na casa do Creuza de volta, a Tati já estava no sono REM.
Tem o sono REM e o não REM. Ela estava no não REM já, né? Já estava no sono já pesado lá, que não difícil até de acordar, né? Chegamos, eram as 3 horas da manhã, de domingo isso, para tratar o casal que estava quebrando o pau lá. Mas a gente só sabe do caso quando o negócio já está pegando fogo. Os vizinhos já estão ouvindo xingamento, palavrão, móveis jogando para lá. Chega lá, móveis jogado na sala, que um jogou vaso no outro, jogou não sei o quê. O negócio começa com uma mentirinha de um para o outro, um desrespeito, falta de cordialidade, falta de gesto, falta de palavras carinhosas, né? Mas os caras vão levando e vão faltando nas reuniões de casais, não vão crescendo, não vão maturando, não vem na escola dominical, não vai em grupo pequeno. E aí, quando o negócio já está explodindo, aí chama o bombeiro, né? Chama o bombeiro lá. A gente é bombeiro, a gente é soldado, a gente é do exército, viu, mano? Tem uns irmãos aqui que são do exército, bombeiro também. A gente é tudo isso aí. A gente apaga fogo, a gente faz escolta, a gente só falta usar arma, né? Só falta usar arma, gente. Tá? O negócio é incrível. Tudo isso porque muitas pessoas praticam o mal. Praticam o mal. Praticam o mal porque odeiam a luz. Quando ela se aproxima da luz, as obras que não são boas, essas obras são reveladas automaticamente. Então você fala assim, meu irmão, um rosto alegre, formoseia o rosto, teu rosto não está legal. O que está acontecendo? Teve um casal recentemente, que eu toda vez falava assim, ó, alguma coisa está errada com vocês, hein? Também não estão na igreja, não são da igreja aqui. Agora, uma coisa está errada aí, o que está acontecendo? Não, nada não, pastor, está tudo bem. Olha, está uma coisa errada, estou percebendo, um vai embora sozinho, o outro chega depois, não sentam junto no culto. A gente está aqui na frente, a gente percebe essas coisas, viu, gente? A esposa olha feio para o marido no meio do culto, a gente percebe essas coisas aí, tá? Tá bom? Mas não se esconda não, tá? Isso é bom. Isso é bom porque Deus nos deu o dom para saber isso e para cuidar de você também, tá bom? E aí a gente percebe a coisa aumentando, depois a gente percebe as pessoas falando, ó, lembra do fulano de tal? Acho que está separado. Por quê? Ah, porque fulano está morando na casa da mãe, não está morando com a mulher mais, então alguma coisa está acontecendo. Pastor é uma árvore aqui, né? Árvore de Natal, né? Só para acender e apagar, né? Não serve para nada, né? Os irmãos também, né? Então não procura outro irmão, não procura conselho, não procura ajuda. Infelizmente nada pode ser feito depois que já aconteceu, né? Aí depois fala assim, pô, será que na Bíblia não tem uma brecha ali para separação, recasamento? Pô, como é que pode um rapazinho tão novo, né? 20 e poucos anos, vai ficar solteiro pro resto da vida? Aí fica tentando achar uma brecha ali na palavra de Deus para ver se justifica os próprios pecados, né? Aquele que pratica a verdade se aproxima, né, da verdade, se aproxima da luz, porque ele tem tanta coisa para mostrar, e essas coisas glorificam tanto a Deus, que ele quer, ele ilumina, né, ele irradia isso, né, do seu interior flui rios de água viva, né, e as pessoas que passam ao redor falam, meu, tem alguma coisa diferente nesse cara. Ele não é que ele é santo, que ele é perfeito, que é melhor que as outras pessoas, não. Mas tem algo dentro dele que ele quer mostrar, que ele quer colocar para fora, né? Isso é bonito. Espero que eu seja assim, espero que você também seja assim, né? E ele diz que essa pessoa aqui, ó, ela é assim porque essas coisas são feitas em Deus. Percebe? Que ele faz com que essas coisas não sejam obras da própria pessoa. É Deus quem faz nela, né? Mas é interessante que você, quando vai a fundo nesse versículo, você percebe que existe uma parcela que é da pessoa e existe a ação de Deus nisso, né? Então você fica meio ali, caramba, parece que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Uma depende, na verdade a nossa ação depende da ação de Deus, né? Quando você é passivo é que Deus é ativo por você. Quando você é ativo é com uma ação própria sua, mas Deus está por trás. Mas quando é média ação, então isso mostra que há uma relação ali, de alguma forma, né? De alguma forma é Deus em você e você através de Deus, né?
é um pouco difícil. Eu estava falando com a Tati sobre algumas coisas no carro esses dias, e eu falando que tinha algumas questões bíblicas que o nosso entendimento ele não consegue alcançar, né? E o autor, o escritor é tão preciso na informação, e a inspiração de Deus é tão maravilhosa e perfeita, que a gente não consegue atingir, por mais que você se destrincha, faça uma análise sintática, um estudo aprofundado, você ainda é limitado para entender essa verdade que vem de Deus. Você depende dele também para isso, querido. Isso é bonito também, eu acho isso muito bonito. Essa dependência de Deus, né? E como Deus faz isso através da sua palavra, né? Olha só essa frase aqui do Augustus Hopkins Strong, que é um autor de um livro, um comentário teológico, de muitas coisas teológicas que tem por aí, chamado Strong. É esse carinha bonito aqui, parece algum político famoso brasileiro aí dos séculos passados, não sei quem é, mas parece. Olha o que ele diz: o pecado, portanto, não é uma coisa simplesmente negativa. Ou seja, o pecado, ele não é só algo negativo. Existem coisas mais sobre o pecado. E ele diz, ou a falta de amor a Deus. Bom, o pecado, ele não é só algo negativo ou algo que não tem o próprio amor a Deus, né? O pecado é mais do que isso. É uma escolha ou uma preferência fundamental e positiva do eu. Eu em lugar de Deus. Eu tomo o lugar de Deus. Eu quero o lugar de Deus nas minhas decisões. O que Satanás fez, gente? Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis ser igual a Deus. E a gente não quer ser igual a Deus quando a gente toma as nossas próprias atitudes sem consultá-lo? Quando a gente depende das nossas próprias forças? Quando a gente não consulta a Deus para as pequenas decisões do dia a dia? Não é isso que a gente está dizendo? Deus, eu não preciso de ti. Eu sou meu próprio Deus. Em outras palavras, não é isso que a gente está dizendo? Como o objetivo de afeição e o final supremo deve ser, né? O final supremo de ser. Então o meu fim de tudo isso é ser quem eu sou, é atender a minha própria necessidade, o meu próprio desejo. A gente não está se colocando no lugar de Deus quando a gente faz isso, querido? A Bíblia não fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma? Filipenses fala isso também, né? Antes, depender de Deus, orar, entregar nas mãos dele a nossa ansiedade, a nossa preocupação. O texto bíblico vai dizer que ele tem cuidado de nós. Mas muitas vezes a gente quer cuidar, a gente quer tomar a frente, a gente é teimoso, né? Está estudando escola dominical, passamos 2 Samuel agora, né? Estudamos esses últimos dias, semana passada 1 Samuel, hoje 2 Samuel. A minha sala aqui, né? Tem outras salas acontecendo durante a manhã, nossa manhã, e a gente está vendo isso mesmo, a desobediência do povo. O povo chega para Samuel e fala assim: Samuel, a gente quer um rei para nós, porque essa história aí de andar com Deus, de obedecer a Deus, depender de Deus, isso aí está por fora. E a gente lembrou aqui que no final do livro anterior, o livro de Juízes, o último versículo diz: cada um fazia aquilo que era reto aos seus próprios olhos. Gente, muitas pessoas dentro das igrejas estão vivendo assim, fazendo aquilo que é reto aos teus próprios olhos. Então tem aquele que aparece com a namorada do mundo e não está nem aí com o que o pastor aconselhou, né? Aquele que aparece já casado e você nem sabia que o cara estava casado, né? Você é o último a saber sempre, né? Ah, pastor, eu separei. Hã? Como assim? Aquele que gasta, compra, aí chega na data de entregar suas ofertas, não tem. Aí fala assim: não, esse mês foi difícil, eu me apertei um pouco. Como assim apertou um pouco, cara? Aquilo que é premissa, aquilo que era primordial, aquilo que era a primeira coisa que você tinha que fazer,
Você não fez? Você fez todas as outras? Você pensa ao contrário, né? Fazei primeiro todas as coisas que o reino de Deus será acrescentado, né? E aí as coisas vão mal, e você não sabe por que acontece isso, né? Os teus filhos começam a te desobedecer, começam a brilhar os olhos dele para o mundo, e você não sabe por quê. Porque ele te vê todo dia em casa assistindo esporte espetacular de manhã. E no dia de culto nos lares, ele está doido para ir, para ver os coleguinhas, e você não vai para ver a novela ou para ver a Liga, né? A Liga, terça-feira a Liga, né? É legal aquele programa lá. Entende as prioridades, querido? Que fé é essa que você tem? De onde vem essa fé? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se vê. Olha, essa aí é a fé que eu tenho. Tem nada. Tem nada. Tem não. Se a gente tivesse uma fezinha pequena, gente, nossa, a gente faria tanto pelo reino. Eu estou falando de mim também, tá? Não é só de você não. Não estou aqui de acusador, não. Estou incluso nessa sem vergonhice nossa aí, tá bom? O que as suas obras dizem sobre a sua eternidade? Você é dos que estão julgados, ou daqueles que estão julgados, né? Ou daqueles que não estão julgados? É só você comparar. Você tem se aproximado da luz, você tem odiado essa luz de forma prática, se afastando dela, tá? Tem mostrado essas obras para as pessoas, ou você tem escondido porque as tuas obras não têm sido boas? Quero orar para que Deus nos ajude, né? Eu também fico envergonhado, querido. De verdade, não é demagogia não. Eu também fico com essa mesma cara que você está aí. Porque durante a semana eu fiquei com essa cara. Foi duro ouvir isso e olhar para mim mesmo e ver que eu também não estou nas melhores condições. Poderia estar melhor, né? Porque eu também sou pecador e eu dependo dessa graça. Eu quero muito mostrar isso para as pessoas. Quero muito que as pessoas enxerguem isso, né? Porque ele entregou aquilo que era único, né? Aquilo que ele tinha de único e de melhor, né? O Filho, o próprio Deus. Mas ele entregou não por acaso, ele entregou para que a gente cresce, né? E não só tivesse vida eterna, mas para que esse cresce redundasse em apresentação de alguma coisa de bom, né? Crer e se escolher, se esconder, isso não é condizente com o que Deus quer para a gente, amém? Vamos orar então. Eu quero de verdade me humilhar, eu quero ajoelhar. Se você pode fazer isso, também faça aí no teu lugar. Quero ajoelhar para que Deus tenha misericórdia de mim. Senhor, eu não quero somente tomar uma posição externa aqui como um fariseu, mas eu quero, com essa postura, reconhecer que realmente eu não sou nada sem Ti, Pai, que eu preciso de Ti. Que aquele que morreu por mim também ressuscitou e me trouxe vida em abundância, Senhor. E é essa vida que eu quero viver, Pai. É essa vida que eu quero amar, é essa vida que eu quero demonstrar. A vida que vem do Senhor, da Tua capacitação sobre a minha vida, Pai. É um alerta muito grande esse texto, porque se é o Senhor que age em nós, e nada tem acontecido em nós, então fica difícil perceber o Senhor aqui, Senhor, em nós. Fica difícil entender como o Senhor está em alguém que nada acontece, Senhor.
Então esse é um momento da gente pensar, repensar sobre a nossa vida, repensar sobre as nossas prioridades, sobre as nossas buscas, o nosso relacionamento contigo, Senhor. Perdoa, Pai, perdoa o nosso coração, perdoa a nossa vida, perdoa nosso relaxo, a nossa mediocridade, perdoa a nossa limitação. Perdoa, Senhor, e nos ajuda, Pai. Nos ajuda a reconhecer o Senhor em todas as coisas e acima de todas as coisas, Senhor. Por favor, Senhor, faça isso na minha vida, faça isso na vida dos meus irmãos também. Esse é o nosso desejo, Pai. Nós fazemos isso em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém.